Você já achou das poltronas que a mãe comprou aí pros clientes? É show de bola. Já pensou? Mas é assim, sempre Ela, tem que ela, ter o ela é, dedo ela é delas. chique, né? Aí ela foi lá comprar. Se eu comprar pra botar ali, ela queria que eu pegasse. Não dá pra mim, fica muito baixo. Ela quer que eu pegue um igual aquelas de escritório, né? Eu digo, não, não, não. Normalzinho pra mim tá bom. Né? Não gosto de muita coisa ali. Nunca gostei de muita frescura. Mas tá Não, bonito o salão, tá bem mas, feitadinho. Não tem, sempre, não tem defeito nenhum. às vezes aparece, né? Mas é assim mesmo. Não, E tu vai ir no dia 6 pro Parque Furniture? não vou, não sou da Fone Sul, eu sou Ah, sói. ah, eu vou lá receber um troféu lá. Boa pauta. Boa pauta pra você falar. Vamos lá receber um troféu. Você é ministro, hein? Ah, só pra se incomodar. Eu não faço nada. Eu toco, eu já escuto direto. Pede no celular. Pra mim saber. Vai que ele pergunta a raiz da gente, né? Aí eu não me lembro os nomes. Eu já tenho a colinha, né? Eu sei que é Adão de Xangô. Pessoal, se puder ficar dando feedback, se o áudio está bom. Já estamos ao vivo. Tranquilo. Aí a gente já tem, né? Escritinho, né? Não precisa disso aí. Não necessita disso aí. Não quer? Não. Não. Eu não gosto. Muito boa noite, a todos. Estamos aí começando mais um podcast, nosso primeiro podcast, estreando aí, Pai Duda do Ogum, daqui da cidade de Vacaria. Vai contar um pouquinho sobre a sua história, sobre as suas vivências. Também vai responder algumas perguntas aí do pessoal que está nos acompanhando. Peço que curtam, compartilhem muito para a gente alcançar um bom número de espectadores. E vamos dar início. Muito boa noite, Pai Duda do Ogum. Boa noite, Jonathan. Boa noite para todos que estão aí nos assistindo no podcast do Pai Jonathan. Uma boa noite para os Babalorixá e Alorixá, que nós podemos trocar umas conversas e podemos trocar algumas pautas com respeito sempre, né? E tentando explicar e tentando deixar um pouco mais claro o que se acontece na religião. Isso aí, excelente colocação. O áudio está ok? O pessoal está aprovando? É o pessoal da feedback aqui. Sim. Aqui no TikTok, sim. Pessoal do Facebook, se puderem dar um feedback para nós. Tá tudo ok o áudio. Bem, Pai Duda, como é que foi o seu começo na religião? Como é que o senhor conheceu religião? Assim, ó, se a gente for falar espiritualidade, na espiritualidade eu comecei com 12 anos, porque aconteceu um episódio muito forte na nossa família. Meu irmão, quando era mais novo, teve um problema de saúde, e aí nós tivemos que frequentar um terreiro de uma senhora, eu não vou lembrar o nome, mas se chamava Dona Rola. Ela era uma pessoa que curava, mas ela trabalhava com tranca-tudo. Isso tranca tudo. Hoje eu sei o que que é, né? Antigamente eu não sabia. E aí, então, passamos também pelo espiritismo, né, de Allan Kardec. Minha mãe levava, minha mãe frequentava, estudava. E até hoje ela ainda estuda, né? Então, eu levava nós desde os 12 anos. Ali começou a minha trajetória. Não digo que a trajetória do Rio Grande do Sul, mas em si conhecer um pouco a espiritualidade. Show de bola, show de bola. E daí o seu primeiro contato foi a partir daí e o interesse em adentrar na religião. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul em 2000 para 2001, aí eu conheci a casa da finada Marinês.
Quando eu entrei na religião, eu entrei como cambono da Pombagira das Almas. Uma festa que ela fez no salão, e aí eu fui convidado para ser o cambono dela. Isso em 2002 para 2003. Show de bola. Isso já fazem aqui 26 anos, basicamente? Basicamente aí já está com 23 anos, 23. 23 anos, né? Aí isso em novembro de 2002, eu fui cambono dela. E a primeira vez que eu tive o contato, assim, saber o que que era o orixá, saber o que que era a divindade, foi no terreiro da mãe Teriscopel, da Iemanjá, em Caxias do Sul. Foi a primeira vez que eu vi, mas também não entendia nada, né? Porque eu nem queria religião, né? Aí quando foi no período de agosto de 2003, perdão, eu conheci o Exu dos Rios, a casa do Exu dos Rios. Fui numa festa e aí eu fui praticamente convidado pelo Exu dos Rios. Ele disse que ele ia fazer o meu guardião e o meu santo quem ia fazer era o João Luiz. Então foi daí, no período de 2003 a 2004, que eu entrei na religião. Show de bola. E até hoje faz história aqui na Vacaria. Coisas assim, uma vivência que o senhor pode só contar assim, que lhe impressionou positivamente na religião. Tem várias vivências, né? Só que assim, ó, o que mais me impressiona na religião é a divindade trabalhar. Nós estamos aqui nesse espaço que eu digo que é do Ogum. Aqui nós já presenciamos coisas, entendeu? Porque assim, ó, teve uma parente que veio do Ceará para o Batuque, né? E ela pegou todo o sangue da obrigação. E ela tinha uma hérnia no umbigo. Então, diz ela, né, que tinha ido no médico e tinha que operar essa hérnia. E quando ela voltou, o médico, ela tinha sido operada pelos orixás. Isso é uma coisa, uma convivência, uma vivência que a gente tem que sempre exaltar, o orixá. Que sem ele nós não somos nada. Exatamente. Exatamente. O dom da cura, né? E isso não, ela foi operada, né? A minha esposa também é prova viva, estava com a coluna, ela tinha duas hérnias na coluna, tinha que fazer a operação e, e a Oxum cuidou, né? A Oxum curou, que ela é da Oxum Dokô. Então, assim, na obrigação foi passado o Axorô, né? Do santo ali e, graças aos pais, não precisou fazer a operação. Céu. Bom, temos alguma pergunta aí? Por enquanto ainda não. Ah, pois é, pai Duda. E toda essa interação que eu vejo muito na sua casa é uma casa acolhedora, é uma casa familiar. Ah, como é que o senhor leva assim a separação muitas vezes com o próprio seu filho, que é seu filho de santo? Estive aqui na obrigação dele e eu achei maravilhosa. O senhor podia contar um pouquinho assim como é que o senhor leva a sua casa? É bem corrido, porque assim, ó, eu trabalho fora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender, eu tenho que separar o religioso do trabalho e da família. Só que eu tenho uma base comigo assim: primeiramente, família, trabalho, depois o religioso. Porque assim, se eu não tiver a base da minha família ao meu lado, não se faz religião. No momento que você tem uma família sólida, onde tem os seus familiares carnais do teu lado te apoiando em qualquer situação, no alto, no baixo, a religião em si prospera, porque aí você vai ter a força energética do Ogum e os guardiãos vão estar sempre movimentando, não vai faltar nada, nem o amor familiar, nem o amor aos filhos que vêm na casa para ser bem recebidos, e nem o amor à religião. Exatamente, exatamente. Ah, esse é o axé que o senhor pratica, né? Ah, alguma vez já teve vontade de desistir? Já desanimou? Eu acho que não tem nenhum pai de santo ou sacerdote que um dia não pensou em desistir jamais, mas em si de se resguardar. Eu me resguardei muito de festas, de sessões, de algumas casas, porque assim, o que às vezes é errado para mim é o certo para eles.
E às vezes o que é o certo para eles, para mim está totalmente errado. Então, não sou eu que tenho que mexer na panela dos outros. Eu tenho que mexer na minha panela, mexer na minha cozinha, eu tenho que fazer os meus axé. Da forma que eu aprendi, é a forma que eu vou levar e vou passar para meus filhos. Então, assim, tem que aprender a entrar no religião. Quando você entra no portão de um ilê, o que está lá dentro do ilê, você não tem que carregar, tu não tem que levar para ti. Se está errado, você tem que deixar lá. Você não pode, porque aí dá atrito tanto para ti, com negatividades, como dentro da casa também e ainda faz inimizade com outras pessoas, né? Exatamente. É um dos problemas aqui para o pessoal que está na live, que a gente acaba enfrentando muitas vezes com. Como é que eu vou explicar para vocês? Muitas vezes a gente acaba sofrendo ataques de desconhecidos que não estão inteirados no fundamento, na concepção de religião. Eu creio também assim que um pouco dos ataques é porque, além de não ser adeptos na parte religiosa, que é a nossa nação, isso no nosso batuque do Rio Grande do Sul, então se fica um pouco leigo. Eu não sei o que eles pensam, porque assim, ó, a maior coroação de um pai de santo é você ter o seu Urumalé pronto, é você poder jogar búzio, é você poder dizer pro teu filho, você é filho de Xangô, meu filho. Então, e essa é a certeza, você é filho de Oxalá. Aí como que tu vai ver? Nas cartas não se vê. Nas cartas não se vê. Então, assim, se você não for atrás do seu Urumalé, se você não for buscar, na realidade, pai do santo. Eu acho que quando eu coloquei o meu filho no chão de Bará Oxalá, eu passei a ser pai de santo. Antes eu era um sacerdote. Agora não, agora eu sou um pai de santo. E isso é o ápice de um pai de santo. Buscar, passar, o ensinar, né? O ensinamento para frente. Então, assim, temos que buscar. O orixá é maravilhoso dentro da nossa vida. Exatamente, exatamente. É a continuação, né? O Filho de Santo é a extensão da nossa casa. E como é que o senhor lida com ter a sua casa e ter que acompanhar a casa do seu babalorixá, do Pai João Luiz? Como é que é essa relação? O senhor consegue dar conta de tudo? Não, eu até tô até devendo muitas visitas para o meu pai de santo, porque assim, ó, o meu trabalho, como o senhor sabe, é muito corrido. Então, assim, eu trabalho praticamente, sou motorista de caminhão, dirijo 20 horas por dia. Então, assim, muitas vezes eu estava vindo de viagem para alguma função na casa do pai de santo. E às vezes eu vou, e algumas outras ocasiões não vou. Porque tem o deslocamento do trabalho até minha casa, da minha casa à casa dele, e depois eu tenho que descansar para voltar a trabalhar de novo. Então, assim, eu priorizo algumas datas para mim estar junto com ele. Tá faltando mais, falta mais de mim procurar o meu pai de santo, porque assim, o aprendizado nunca acaba. Não é porque você está com o teu santo em casa que você é o sábio de tudo. Todo dia tu tá aprendendo alguma coisa. E quando você vai até a casa do teu babalorixá, ali você está aprendendo de novo. O que você já aprendeu, você está vendo novas coisas de novo. Então, assim, não pode deixar de ir até o babalorixá. Exatamente, não pode se perder o vínculo com a nossa própria árvore espiritual, né? É conexão espiritual, A família, a né? Para a família. família religiosa, não podemos perder. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da sua família religiosa, então, a sua árvore. Da onde o senhor surgiu na família, no caso, né? Onde é que o senhor está hoje na família? Assim, ó, eu vou falar assim. Vou falar avô, tataravô, né? Meu tataravô, Adão de Exu Barabomi, é, que foi pai do pai Hélio de Xangô. Essa é a parte da nação que o meu pai me passou, né? Então, assim, ele foi filho também do Cláudio Miro de Oxalá. E, por último, ele estava na mão da... Eu falo minha avó, né? Minha avó, Jusa, porque outros falam de outra maneira, e é maravilhosa Jusa, né? Que infelizmente foi Paulo Orum, mas a gente tem que sempre relembrar a raiz que ela carregava, a maneira que ela carregava, que era para andar.
Então, assim, a Jusa foi a última avó na parte do santo, né? E a parte no Exu, o meu pai de santo, ele começou com o Exu dos Rios com a avó dele carnal, a dona Teresa do Exu Tiriri. Então, assim, ele nasceu, o Exu nasceu ali na família dele Isso na carnal. família, no sangue. Na família carnal. Aí ele passa aí para o Baldomiro, mais conhecido dentro de Passo Fundo como Pai Bade, Uma base. né? Pai Bade. Então aí ele foi em busca de mais um crescimento. Porque a evolução não é evoluir só em parte de roupas, em parte de evoluir, crescer, ir atrás de novos caminhos. Então ele sai da Bade, vai atrás do Axé do Touro, junto com o Gelson de Bará de Porto Alegre. Então, assim, ele tem a faca liberada para fazer cabalas de Exu no touro, já vindo por intermédio da faca de Marabô, né? Do Gelson, sim. Gelson de Bará, de Porto Alegre. Essa é a minha raiz, essa é a minha árvore. A gente diz árvore genealógica religiosamente, né? Então, assim, e aí, daí para frente vão vir mais, né? Vai vir meu filho, vai vir meus netos e assim por diante, vai se aumentando, né? Dando continuidade na raiz, né? Temos perguntas já, o pessoal aí tá tudo calado. Diego Oliveira Reis, boa noite, sua dança. E aqui no TikTok, Mestres Rada Malandragem, sua bênção paz. Qual foi a maior aprendizado com a Tranca-Rua? Aprendizado com Tranca-Rua. Na realidade, assim, eu não posso dizer o maior, né? Porque todo dia eu tô aprendendo com ele. Todo dia eu aprendo com Tranca-Rua. Cada trabalho, cada movimento que ele faz, para mim é um aprendizado. Agora, o que deixou marca para mim é ele ter. Eu vou contar uma história. Eu era intrigado da minha tia carnal, a minha esposa esperando meu filho. Eu tô na casa de um amigo aqui em Vacaria e o filho dela tá dentro do hospital há 4 dias e os médicos não sabiam o que fazia. Então eu não tinha como o acesso à casa dela. O Tranca-Rua me pega na rua, chega no portão da casa dela, bate palma, o marido dela sai e ele diz: eu posso entrar para me tirar teu filho do hospital? Aí ele disse: pode. Então tá, eu vou trabalhar essa noite na tua casa, amanhã teu filho sai de dentro do hospital. Isso é um aprendizado que ele passou para mim, que assim, ó, não é porque você tem intrigados ou que você esteja brigado com alguém, ele é diferente. Não posso misturar. Isso é um aprendizado. Tranca-rua é o tranca-rua. Se eu não gostar do senhor, pai, o tranca-rua vai te abraçar. O tranca-rua vai te acolher. Porque não tem como misturar espírito e carne no cotidiano do ser humano. Então, assim, tem que ter o respeito. E hoje o guri está bem de saúde. Os médicos não acharam até hoje ainda o que foi o problema. E ele nunca mais teve problema nenhum depois do trabalho que o Tranca-Rua fez. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande. Porque eu tive que voltar a falar com a minha tia à força, que eu não queria. Então, ele me ensinou que a gente, nem toda vida, a gente tem que bater contra uma parede. Exatamente. Exatamente. Nessa pauta ainda do Tranca-Rua, o senhor não acha que muitas vezes acaba acontecendo essa mistura, por muitas vezes a incorporação ser um pouco rasa, ela não está ainda a nível de tomar consciência, uma semi-inconsciência, que acaba o médium passando na frente muitas das vezes, por isso a gente vê tantas entidades com o ego inflado que acabam desrespeitando muitas vezes as pessoas? Eu acho que já começa a doutrina e o aprendizado de cada casa. No momento que eu começo a girar alguém aqui na minha casa, ele vai ficar na corrente. Ele vai ficar na corrente, eu vou dar caminhada, né? O Tranca-Rua vai dar caminhada para o Exu. Vamos girando ele, vamos trazendo o Exu aos poucos. E nessa caminhada, o Tranca-Rua tem o costume que ele aprendeu e viu, né? Que foi assim que ele começou comigo. O Exu dos Rios corta no pé, um galo, e nas mãos. Isso dá energizar
Para onde eu botar a mão, o axé pegar. E aonde eu pisar, eu caminhar. Então, eu dou caminhada. Começa. Depois, os meus Exu, eles vão passar aí pegar o seu médio. Quando ele começar a pegar o médio, ele não tem que estar conversando. Isso é a doutrina da minha casa. Eu acho que assim, ele tem que ir ensinando as pautas para que não aconteça isso. Porque aí o que está acontecendo hoje? Hoje, 1 ano, 2 anos de incorporação, e já estão matando 4 pés, já estão saindo matando, degolando bicho de tudo quanto é jeito. E aí o que acontece? Nessa situação, às vezes o médium não está tão pronto. Às vezes o Exu não trabalhou a mentalidade do médium e fez ele virar um médium inconsciente. Então ele vai sentir. Aqui na minha casa, quando o Exu está no mundo e tem que ir ao banheiro, o Exu o Tranca-Rua já manda embora. Já começa a mandar embora, porque assim, 3 horas de incorporação, na 4ª hora já começa a se desligar o corpo e o Exu já começa a se desligar. Então, é melhor ir embora para não fazer coisas erradas, né? Exatamente. Às vezes não tá nem segurando mais a bebida que tá bebendo. Então, assim, na minha casa é 3 axé, né? Se usa 3 axé. Eu tenho umas bandidas aí que quando tem uns visitantes, elas passam dos 3 axé, né? Mas a norma é essa, é os 3 axé, tomar uma champanhe, né? Passa uma gira. E quando é dia de corte, aí não, aí a gente soca a cachaça neles com força. Isso aí, pai Duda. Com a questão de provas, o senhor é a favor? É contra? Algumas provas foram meio que Abolidas? abolidas pelas federações, talvez por falta de preparo de alguns sacerdotes, e também por médiums não terem confiança e sinceridade com o seu próprio babalorixá. O senhor é a favor ou é contra das provas? Eu assim, ó, eu sou a favor da prova que seja aquela prova na pauta correta, né? Não inventar coisas, provas que não se existe, porque o Exu ele não é um demônio. O Exu ele não é um demônio que ele vai engolir uma brasa acesa e devolver a brasa acesa. Isso aí é mito, né? O Exu ele é um espírito, ele é um guardião, ele é um ancestral que ele vem para trazer a tua força, ele vem para te ensinar o que você tem que levar na tua caminhada. Então assim, ó, aqui na minha casa, geralmente o Exu novo risca o ponto, né? E quando ele risca o ponto, aí vai o tranca-rua e ele para cará. Então assim, esses dias já foi riscado o ponto de uma pombageira da casa e como ela se identificou, aí o Tranca-Rua ajeitou a cará para ela e para ele. Então ele usa da prova, é assim, ele ensina, ele come e depois vai servir ela. Então isso é um meio de aprendizado. E o acará de fogo é um elemento de fogo para Exu. Não é uma coisa abominável. Até uma altura se vai. Passou de uma quantidade exuberante, assim, muitas, não tem entidade que vá aguentar. Você chegar e entregar 70, 80, 90 carats de fogo na entidade, o médio vai sentir, porque uma hora vai fraquejar. Eu acho que a prova tem que ser dentro do cotidiano daquilo que pode ser. Não há mais. E nem inventar. Dentro de limites. Assim como já teve relatos de pessoas que fizeram acará com prego, acará com esfera de metal quente dentro, que acaba machucando a matéria, né? Querendo ou não, por mais que a entidade esteja ali, vai queimar. Vai queimar, não tem? Eu acho que assim, ó, o acará é o algodão, eu já vi fazer até com bombril, faz com bombril, enrola algodão, bota álcool de poço e o dendê, eu já vi. Então assim, o acará com azeite de dendê e uma conchinha, uma colherinha de azeite quente, isso é o limite que eu acho que não... Porque para mim, a maior prova do Exu é quando ele pega um filho, ou vamos dizer, um médio, ele jogado nas drogas,
ele sem nada, ele perdido para a família, porque para a rua ele já não perde mais. E aí o Exu a levanta, coloca ele trabalhar, coloca ele sarar das doenças, tira todos os seus vícios e dá um caminho. Essa é a maior prova para o Exu, que o Exu é vida, que o Exu é caminho. E ali ele mexe com o médium. E nessa prova aí, para mim, crucial. O Exu ele tem que ter esse domínio dos elementos para ajudar as pessoas nessa forma. Exatamente, exatamente. Concordo com o seu ponto de vista. E continuando no assunto Exu, lá para fora a gente vê muito axé real, axé do touro. Eu sempre conheci por axé de touro aqui. E depois veio esse axé real. Você pode contar um pouquinho para nós como foi que o senhor tem a faca de touro, né? Tem o axé real. Pode explicar um pouquinho para nós? Eu até o momento, eu tenho axé da faca do touro. Né? Axé real é porque é como se fosse fazer o touro ser o maioral e é o estágio. O ápice do Exu também, tá no final. Não tem mais o que o Exu vai comer a não ser o touro. Então, inventaram os pontos, né? Que ele tem, axé real. Sim. Então, assim, isso vem só mesmo da magnitude das pessoas fazerem os pontos. Fazer o ponto do Exu, fazer a interligação, porque é o mesmo corte do touro. Não vai interferir, creio eu que não vai mudar. A faca que corta para o touro é a mesma do axé real. Eu acho que não muda muito. Ainda continua, eu acho que o axé é do touro. Né? Sim. Bom, isso aí. E na parte do orixá, o senhor almeja, o que o senhor acha da questão do touro no orixá? Eu acho o seguinte, eu fui passado pelo meu babalorixá, João Luiz do Oxalá, que o orixá a gente não mexe, né? Então, assim, o que está se andando, a gente não mexe. O meu orixá, ele foi feito nas aves, ele foi feito no quatro pé. Ah, mas aí o Exu vai pro touro e o orixá não. Eu acho que até um certo ponto, ao respeito ao orixá, ele é uma divindade, então deixa ele da forma que ele está indo. Eu não quero, né? Eu não quero. Se ele chegar um dia e falar para mim que quer, aí ele vai ter que me dizer o porquê, porque creio eu que é o estágio já no final também, e tem muitos pais de santo que cortam, né, que fazem isso aí, mas e na hora que você precisar de uma saúde para ti? Vai matar o quê? Numa troca, aí você vai trocar com um galo, aonde você mata touro pro teu santo, aí na troca você vai matar com um galo. E será que ele vai assimilar o tanto que ele comia de bastante? E aí você está querendo uma troca de uma saúde, você está pedindo a saúde para ele. E aí você vai dar o quê? Vai derrubar dois touros? Eu acho que no quatro pé tá mais que bom, né? Mais que bom. Né? Meu pai de santo quer até que eu derrube quatro pés, que ele esteja olhando, e derrubar a touro aí, eu não tô muito afim, né? Mas vamos deixar na mão do tranca-rua, né? Ah, é, com certeza. Temos aí do pessoal, como é que estamos aí nas lives? Não temos? Os irmãos, né, que estão nos assistindo, para compartilhar a live. Tanto aqui no Facebook, ou no TikTok. Compartilha, curta, Isso aí, pessoal, vamos interajam. interagir aí. Pai Duda, agora trocando de assunto, uma coisa que te deixa irritadíssimo com a religião. Situações. Tem várias situações, né? Se a gente for colocar em pauta, nós vamos passar um bom tempo aí. Mas assim, eu vou citar algumas. Quando você chega a um templo, né? A um ilê, ou casa de macumba, assim como dizem, né? Ou numa festa, que seja, ser mal recebido. Esse é
um fator que eu acho que na minha casa todos são muito bem acolhidos, como o senhor mesmo falou. Todos que chegam aqui, eu não quero saber se é preto, se é branco, se é sapatão, se ele é homossexual, né? E todos vão ser bem recebidos e todos vão ser bem tratados. Então, assim, a cordialidade de você receber e você ceder também. Se eu te recebo bem na minha casa, você não tem mais que o direito de me receber bem. Então, quando eu chego nos cantos que ficam me olhando, que ficam, eu já sou envergonhado, ficam me olhando, aquilo ali pra mim já estão, é a mesma coisa que jogar um balde d'água em cima de mim. Me receberam muito mal. Outra coisa é os babalorixá ou os sacerdotes, quando a gente chega numa casa, tem filhos deles assim que tem um ano de chegada e não sabe respeitar o Exu. Eu acho que a falta de respeito entre Exu ainda tá também. Isso faz um pouquinho a gente ficar também chateado. Porque eu vi o pai Ricardo Chapanã falar: ó, bênçãos trocadas. Que bênçãos trocadas é essa? Me diga. Porque quando era no tempo, mais uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, você não podia olhar nem nos olhos do teu pai de santo. Aí hoje é bênçãos trocadas, bênção pro mais novo. Eu vi ele falando no podcast. O pai Ricardo disse: não, você pedia a bênção pro teu pai, o teu pai dava a mão, quase esfregando na tua cara, e tu tinha que estar ajoelhado. Então, assim, hoje bênçãos trocadas, e bênção, e pai, e bênção. Eu acho que assim, tem que ter o respeito. Quando é pai, é pai. Quando é filho, tem que respeitar os pais e os que estão sendo recebidos na festa. Exatamente. Então o senhor não é adepto do beijar a mão. O senhor não beija a mão de filho, não beija. Aqui na minha casa, eu beijo, né? Mas é aquela coisa assim, eu beijo se eles não estiverem fazendo nada de errado. No momento que eles começam a fazer alguma coisa para me deixar com raiva, eu não beijo, De entendeu? castigo. Claro, por causa que eu acho que assim, tem que ter o respeito tanto como ser humano, como pai e filho. E eu acho que assim, ó, é uma pauta pai e filho, é uma coisa tão, tão pesada de falar. Eu acho que assim, ó, tá precisando hoje na religião os filhos serem filhos, né? Porque hoje em si tá muito pai e não tem filho. Então assim, ó, o- tem que buscar. Eu acho que tem que buscar o aprendizado, tem que buscar o respeito, tem que buscar todo o caminho. Primeiro, antes de você ser pai, seja um bom filho. E quando você for ser um bom filho, quando você for passar a ser pai, isso foi o que meu pai de santo falou para mim. Você vai ser um ótimo pai de santo, porque você é um bom filho. Você nunca me fez nada para me envergonhar. Sempre onde você andou foi muito bem tratado. Então você vai ser um bom pai. Então assim, tem o meu período de ser filho. Então eu ainda digo para ele, eu sou teu filho, não, né? Queria estar sempre dentro da casa dele, não era nem para ter, mas ele trouxe para mim, eu agradeço demais o que ele fez para mim, porque ele trouxe o meu orixá para minha casa, trouxe o meu guardião para minha casa. Então assim, ele me ensinou a ser pai. Porque até um entanto eu estava querendo só ser filho. Exatamente. É maravilhoso ser filho. Eu sou filho até hoje também. Tenho casa aberta, mas adoro ser filho, adoro aprender. Sempre. A vida é aprender. E hoje muitas vezes a gente vê que não é mais isso. Muitas pessoas, às vezes, por conta de um cabritinho, acham que são superiores. Então, na sua visão, quantos anos, em média, para se tornar um sacerdote, para poder abrir uma casa? Assim, na sua visão, não julgando ninguém, mas a visão do pai Duda. Conforme, se a gente for olhar, tem dois lados, né? Se hoje em dia a religião está virando um mercado. Está virando não, virou um mercado superfaturado. Quando você quer ser pai, quer ser pronto rapidamente e tem dinheiro, tem alguns pais de santo que já te libera já em um ano e você já está pronto, já está apto, mesmo sem saber fazer, sem saber fazer vamos dizer, um mieró para passar na cabeça do teu filho, tá?
Aí o que que acontece? Ah, na minha visão, eu acho que tem que seguir a hierarquia. Se você vai para o santo, então assim, você vai fazer o seu mieró, lavou sua cabeça, se apresentou para o santo. Você vai fazer, hoje não se fazem mais, antigamente se fazia muito, era o pombo coberto, O né? Fazia Aribibó. um aribibó de pombo coberto. Hoje não, hoje já passam direto para o buri, já fazem um buri, né? E daí já faz o santo, depois te faz todo o seu rumalé. Então, assim, eu passei algumas etapas. Eu fiz o meu mieró, eu fiz o meu santo com buri, e depois eu fui terminar a minha aldeia. Então, assim, eu acho que isso é o aprendizado. Tem que, no mínimo, para você estar apto, né, a fazer tudo que tem que fazer dentro de uma casa, e isso que eu tenho 16 anos, e ainda não posso dizer que sou apto o suficiente. Porque tem pessoas com 7 que dizem que já são prontos, são melhor do que o próprio pai de santo deles. E não é por aí. Porque quando você cair com um egum dentro da tua casa, que aqui teve na limpeza que eu fiz de virada de ano, então é complicado. Você tem que saber o que fazer. Então, se você recebe rapidamente, tu não aprendeu. Não, que nem meu pai de santo disse, você não passou pela aulinha na cozinha, você não passou pelo salão para ver o que tem que fazer. Bom, tem pessoas que não sabem nem despachar um santo, né? Não tem a vivência, né? Então, você tem que vir, no mínimo 10 anos aí você está começando a tentar ficar apto. Eu tô com 16, estou tentando. O pai Edu está sendo muito modesto. Tá sendo muito modesto. Mas é uma realidade. A gente acaba vendo muitas vezes um, um burido de 4 pés, babalorixá e alorixá acham que são superiores muitas vezes a pessoas que vêm trilhando isso há 20 anos, 30 anos. Muita das vezes que nem a gente via muito aquele paizinho, aquela mãezinha no cantinho, velhinho, que ninguém dá nada. Aquelas pessoas têm obrigação completa, têm suas casas, mas aprenderam a humildade. E assim, né, pai Jonathan? ah, hoje é que nem eu digo, a religião em si virou um mercado, né? Porque eu já ouvi nessas. Como filho, a gente senta, né? Para escutar. E em algumas rodas de Babalorixá, que a gente ficava longe só olhando, eu escutei que tinha, na época deles ali no começo, tinha pai de santo que só tinha só as suas passagens. E jogava búzio. Exatamente. Entendeu? Que não necessitava todo o Urumalé para jogar o búzio. Não necessitava estar pronto de varar o xalá para você ser pai e jogar búzio. Mas naquela época, né? Hoje não. Hoje é como se fosse assim. Se você não tiver toda a sua aldeia, você não é pronto. E tinha várias casas dessa maneira que se aguentava com 4 santos. E fazia grandes batuques e não dava problema. Então hoje não. Hoje parece que ficou moda. Quanto mais tu tem, mais tu tem que buscar. Que se você não for buscar mais, você está ficando parado no tempo. E eu acho que não é por aí. Enquanto você tem o seu Urumalé pronto, você tem a sua frente pronta, você tem os seus guardião pronto, acabou, não tem mais para onde ir. A não Exato. ser ir buscar alguns outros cultos que necessitam futuramente, né? Tem alguns cultos dentro da nossa religião afro que nós necessitamos mais para frente, uns cultos que isso aí a gente tem que buscar. Mas eu, para mim, no momento ainda não é O objetivo. o horário, né? Não está no horário nem no momento agora de eu buscar esse tipo de culto, né? Exatamente. O que, que o senhor acha? Muitas vezes aqui estão falando aglutinação do candomblé no batuque. Estão misturando. Essa mistura, o senhor concorda, discorda? Seu ponto de vista. Orixá é africano em todo lugar, né? Mas nosso culto e o candomblé misturado. Não, nós já é diferente, né? Nós somos totalmente diferentes deles, porque aqui no Rio Grande do Sul, é, 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 nós recebemos os escravos, né? Foi recebido os escravos, foram escravizados,
que veio para cá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, veio de Angola, veio de Nagô, uma coisa assim. Então, foi diferente. E a Bahia de Todos os Santos, como dizem, foi o forte tráfico dos escravos. Então, assim, aqui eles foram obrigados a se esconder. Lá não. Então, assim, tem totalmente diferenças. Porque, assim, ó, no Batuque do Rio Grande do Sul, tem uma situação, eu não digo nem situação, tem uma que nós não podemos contar. Dogma. Né? Tem um dogma que nós não podemos contar para o filho de santo, né? O cavalo de santo. Lá no Batuque, lá no Candomblé, chama cavalo de santo. E eles sabem que chega o orixá, sabe que o santo chega. Então, nós aqui já tem esse segredo que foi passado, né? Que nós não podemos contar. Então, assim, até os pais de santo ou os sacerdotes de Umbanda que ainda não estão, que poderão vir a agregar junto com nós no Batuque, poderão vir buscar uma raiz de Batuque, poderão vir se aprontar, já tem que ir ensinando os seus filhos que quando vai para um Batuque, não é Umbanda. Quando vai para um Batuque, não pode falar. Quando vai para um batuque, tem que deixar lá. Porque assim, aí amanhã ou depois estão falando do santo que chega no seu médium, no seu filho. Então, se torna bem desagradável esse tipo de coisa. Se é para ser um segredo, por que eu vou contar? Exatamente. É uma das pautas também que o povo perdeu muito com o decorrer dos anos, que a religião era muito mais segredada. Não tinha tanta exposição. Questões de trabalhos, axés, não tinha essa exposição. Vinha o cliente, atendia, tudo bem, tudo bom. O que o senhor acha sobre essa exposição de hoje em dia exagerada? Eu acho o seguinte, vamos lá. Eu ainda sou adepto a não postar fotos ainda. Diz que eu sou quadrado, né? Mas assim, ó, na minha casa não se mostra axé. Não se mostra axé. Eu tenho o grupo da casa, bate-se foto, fica no grupo para que os filhos saibam para quem que é aquele axé, o que que foi feito, para quem é para entregar. E eu acho que não sair largando aos ventos. Porque assim, ó, depois que veio a internet, a tecnologia, né, que graças a meu pai Ogum, que é o orixá da tecnologia, vem tudo se mudando, renovando, né? Então, depois que veio a internet, aí ficou aquela venda, aquela compra e aquela troca. Eu vou bater meu axé para outro ver, eu vou fazer, eu vou. Então ficou aquela briga, porque acha que postando muitos axé vai trazer filhos de santo. Então, assim, eu acho que tem que guardar, resguardar o santo, resguardar o Exu, o guardião em si. Tem que resguardar. Eu acho que tem trabalhos que você pode se mostrar. Tem trabalhos que não dá de mostrar. Deixa no anonimato ali, e vai trabalhar, vai fazer. Eu acho que não necessita. A rede social é para a gente interagir, para a gente conversar, para a gente trocar ideias, mas eu acho que trabalhos tem que deixar para o sagrado. Sagrado que tem que olhar a foto, quem tem que bater é eles, para ver se está correto. Exatamente. Como é que estamos aí? Mais uma dos mestres Rada Malandragem. Mano, como você lida com as críticas e com os elogios? Bah, elogio é meio difícil. Eu acho que assim, ó, eu tenho meus pés no chão. Tenho meus pés no chão. Eu não vou olhar e nem vou escutar críticas. Quando você critica uma pessoa que ela tá bem fisicamente, ela tá bem mentalmente e amorosamente, muito bem, bem casado, bem, uma família estruturada, essas críticas não chegam até mim porque assim, eles só estão me dando combustível para mim poder voar, para mim poder ir mais. Mas só que como é aquele meu pai de santo diz, meu filho, você tem que se mexer mais. Como eu não gosto muito, então deixa eles criticar.
A crítica é bom para a gente mudar, a crítica é bom para a gente aprender, a crítica é bom para a gente saber quem realmente torce por você, né? Porque quem critica é porque tem vontade de ser você. Tem um pouquinho de vontade de ter o que você tem, de ter o que você tem, de lutar pelo o que você tem, mas para ter a força de algum, tem que trabalhar. E eu trabalho todo dia. Então, assim, se trabalhar, você não precisa olhar para o outro. Exatamente. Cuidando da sua vida, automaticamente a vida do outro você não vai ver. Não precisa, só cuida da sua vida, que as coisas vão andar. Os elogios é bom, é benéfico, né? Eu tenho muito elogio da minha casa, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus clientes. Tem cliente que liga para mim de madrugada, tem cliente que manda mensagem. Então, assim, elogiando a pessoa que eu sou, elogiando o meu trabalho e dizendo que eu não posso adoecer. Pelo amor de Deus, você não pode adoecer, você não pode ficar doente, você não pode acontecer nada com você, porque nós dependemos de você. Porque a minha clientela não é aqui, é muito de fora. Eu atendo o Búzio muito online, né? E antes que falem alguma coisa, Tranca-Rua não atende online, tá? Porque depois vão dizer que o Tranca-Rua tá online também, né? Então, assim, é só o Búzio. Tranca-Rua não atende online. Se tem alguém que quer falar alguma coisa, fala para minha esposa, e quando ele vem, tá escrito lá, aí ela lê para ele diz o que vai fazer. Não atende online, porque até o momento ele não aprendeu falando de celular. Tá certo. É bom, basicamente. Que hora que é agora já? Não deu nenhuma hora de live ainda, né? Não. Rendeu, hein? Rendeu, estamos falando bastante. 47 minutos. 47. Tem aqui também no Facebook, Mike de Odete. Mike é o do Bom Jesus. Sim, eu... Duda e Jonathan. Pai Duda, escreve pra gente sobre Tranca-Rua, com 3 palavras. O que ele é pra você em 3 palavras? 3 palavras. Eu acho difícil falar em 3 palavras, Tranca-Rua. A bênçãos trocadas, né, Pai? Que Pai Odé possa nos ajudar sempre nas nossas caças, que a gente nunca fique parado, nunca falta comida para nós, né? Tranca-Rua, em 3 palavras. Para mim é lealdade, que ele sempre foi leal a mim, sempre foi leal. Ele é leal às pessoas que cercam ele. Ele é leal, lealdade, firmeza, tudo que ele fala, que ele faz. Ele tem a autonomia firme de falar e ele não volta atrás da palavra. E uma terceira, eu acho que coração que o Exu não tem, porque ele teve agora uma perca, e se eu contar, o pessoal diz assim, mas como? Nós tivemos uma perca na casa, né? Recentemente, aí uns 2 meses atrás, o único que entrou de luto foi o Tranca-Rua. O Tranca-Rua não vinha no meu corpo, eu não sentia nada. 30 dias antes, ele não chegou. 20 dias depois, cliente batendo na porta para me atender, que é coisa rara, ele não chegava. Então ele passou 60 dias de luto, ele sentiu o luto da perca, e então, assim, para mim, é uma alma que tem coração, é um espírito que tem coração e sabe o que bate no coração do outro, sabe aquela coisa que bate no coração do outro. Porque, por uma perca carnal de um ente querido, o Exu se fechar, se recolher desse jeito. 60 dias e eu não senti nada. Então, assim, ele é um tudo, né? Para mim, ele é um tudo. Claro. Tem eu sempre digo, eu tenho uma joia rara aqui atrás dessa cortina. É o meu ouro, uma joia rara, né? Então, o Ogum veio depois, o Ogum veio depois do Tranca-Rua. Mas a força que eu tenho de Ogum e a força que eu tenho de Tranca-Rua é inabalável. Inabalável. Meu pé sem tamanho. Temos mais alguma daí? O Diego Oliveira comentou: parabéns, Pai Duda e Pai Jonathan, pela iniciativa. A live está muito aprendizado e conhecimento sobre o nosso sagrado. Então, Pai Duda, uma
Uma situação que te deixou impressionado na nossa religião. Eu digo até impressionado, talvez até uma coisa que te deixou assustado. Teve vários fatores, né? Alguns fatores já deixou a gente assustado, porque assim, quando foi matar o boi a primeira vez, o boi estava transtornado, querendo matar todo mundo, né? E um trabalho que eu fui fazer, nós fomos fazer, saímos em 3 pessoas para fazer o trabalho, e aí cortamos as aves, né? Deixamos tudo ajeitadinho no alguidar, as cabeças, tudo direitinho. E quando vê o corpo da ave pula de fora, para fora do alguidar, né? E o galo cantando e a galinha cacarejando. Ah, meu amigo, isso impressiona. Isso é onde impressiona. Mas o mais impressionante é quando você chega ao teu objetivo do trabalho. Chega ao objetivo do trabalho. Você matar um quatro-pé, tirar o coração batendo. Isso é impressionante, porque assim, a energia do Exu ainda segurou, né? E mata um boi, tira ali o coração ainda está batendo. O Exu segurar até aquele momento. Isso tudo impressiona, né? Tudo isso vai impressionando. A gente não se assusta mais, a gente já podia se assustar no começo, né? Mas hoje a gente não se assusta mais, que a gente sabe a força e a energia desses guardião que a gente carrega, né? Então, se pressionar, não se pressionamos mais. Acaba se acostumando com Acaba que eu acho que não corre mais, né? Eu acho certas que já fica parado. situações. É, exatamente. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Pai Duda, e ingratidão? O Ingratidão. senhor que já está há quantos anos aí trabalhando, já deve ter sofrido algumas, né? Ah, isso aí é que tem 2, 3 tipos de ingratidão, né? Não, vou dizer assim, tem 2 a 3 tipos de ingratos, né? Tem a pessoa que bate na sua porta, ela não tem nada, você ajuda, você corre, larga o teu axé, ele consegue as coisas e nunca mais ele volta nem para dar uma vela pro teu guia. Esse é um ingrato que quando bater na sua porta, você cobre bastante, porque ele não vai voltar e se ele for em outro, ele vai pagar caro. Tem um ingrato que está dentro da tua casa, tá mexendo nas tuas panelas, tá fazendo tudo ali e aprendendo e não acredita na entidade da tua casa. Quando vem um de fora, esse é uma das ingratidão pior que tem. Porque assim, na hora que você estava com fome, na hora que você estava com sede, na hora que você necessitou de um trabalho, foi o guia da casa que fez. E aí quando tem visitantes, os visitantes que são bons, esse é uma ingratidão de, boy, que isso me dói até os nervos, né? E o pior ingrato que se faz é o ingrato mentiroso, né? Porque tem um ingrato mentiroso. Porque ele foi lá naquele outro pai de santo, ele fez tudo o que tinha que fazer, ficou ingrato com outro pai de santo, mas aí quando chega na sua casa, e aí a tendência é falar do outro, é inventar mentira. Então, assim, esse tipo de ingratidão a gente tem que tirar também de perto da gente. Tem que banir, exatamente. Eu já presenciei algumas, né? Não, aqui eu já teve pessoas que vieram na minha casa e, e vieram falar do próprio feitor deles, né? Então, assim, se bater na minha casa e quiser o búzio, eu vou cobrar o búzio e vou jogar. Indiferente de que quem seja o filho, eu tô aqui, eles me procuraram, eu não procurei ninguém. Se bater na minha casa e tiver sessão e vir atrás do tranca-rua, o tranca-rua vai cobrar pra fazer. Indiferente de quem seja o filho, né? Porque assim, ó, se não tá bom, se você tá indo buscar fora em outras casas, é porque tem alguma coisa errada. Tá faltando alguma coisa na tua casa, no teu ilê, ali com o teu pai de santo, ou tá faltando uma comunicação, ou tá faltando você conversar um pouco mais com as suas entidades. Então, o que bater na minha casa, eu vou atender. Já teve gente que bateu na minha casa e eu atendi e eu disse: fala com o teu feitor,
para ele fazer isso aí. Se ele não fizer, aí tu vem aí que eu vou fazer, eu resolvo. Eu vou fazer. Agora, eu não passo por cima de hierarquia de casa de ninguém. Eu respeito as casas, respeito as hierarquias. Se for um filho lá da tua casa e vir aqui e querer que eu jogue, eu vou jogar. Eu vou chegar pro senhor e vou dizer, ó, teu filho foi lá em casa, Sim. né? Foi atrás de um jogo, eu joguei, ele me pagou, tudo certo. Agora sim, eu disse para ele que o senhor tinha que fazer isso, isso. Se o senhor vai fazer ou não vai, aí é respeito do senhor e ele, né? Sim. Então, mas eu não faço assim trabalhos para outros filhos de santo que não esteja já, se o pai de santo não fizer. O pai de santo não fizer, pode vir aqui que eu vou fazer. Exatamente, está correto. E vou cobrar. Pode ter certeza. Porque assim, ó, eu acho que a única casa que não se cobrou faca, mão de corte de Exu aqui fui eu, dentro da vacaria. Porque as minhas pombageiras estão assentadas no quatro pé e eu não cobrei nada. Agora não precisam vir tudo aqui correndo aqui para me cortar, não. Porque esses que estão comigo têm 5 anos. Tem uma irmã minha carnal que tem 13 anos andando comigo. Tem outro que está andando com 7, 8 anos. É tudo gente, Não é né? chegar aí e ganhar. Exatamente, é o mérito, né? É um mérito, muitas das vezes. Sim. E uma situação que o senhor achou difícil de lidar espiritualmente? Olha, teve duas situações, né? Teve duas situações. A primeira situação foi eu ter forças para no começo do meu casamento, né? No começo do meu casamento. Eu saí daqui, eu vou contar, porque às vezes é contado de uma forma e tem que escutar o outro lado. Eu saio daqui pro Ceará, saio já praticamente casado com a minha esposa que eu tô hoje, e, e foi muita negatividade ruim, né? Então, assim, o tranca-rua, eu saía trabalhar de servente, hein? Pedalava 7 km para ir, 7 km para voltar. Quando eu botava os pés dentro de casa, o tranca-rua me pegava. E assim ele foi, só pulava o domingo. Ele foi desse jeito 21 dias. A minha esposa de cama. E no médico, Não tinha nada. nada. Sangrando, 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 sangrando. E o tranca-rua trabalhando. Aí o tranca-rua disse, agora eu vou deixar passar um compadre meu, que ele vai terminar de fazer o feitiço. E aí, isso fez uma energia mais forte, né? Ela levantou, tá aí, muito bela, muito bonita. Eu acho que a negatividade, ou a inveja, ou olho grande, ou feitiço, né? Ou feitiçaria, que simpatia, sei lá, que fizeram não adiantou. Né? Então, estamos aí bem forte, vamos continuar forte, respeitando como sempre respeitei todo mundo. E aí, assim, a vida é dessa maneira. Outra situação foi eu ter que fazer a troca do meu filho, né? Meu filho Arionildo, que infelizmente veio a falecer. Os filhos dele estavam aqui, eu até chamei os filhos deles para acompanhar, né? E eu saber em última hora, que além do problema de saúde dele, ele estava enfeitiçado. Ele estava enfeitiçado, porque o Tranca-Rua não passava pipoca, bife, nada nele. Ele só se tratava com o santo. E aí, no decorrer no período, foi passado alguma coisa nele que não podia ter sido passado. E aí o Tranca-Rua chega uns 5 meses, 6 meses antes e diz que ele tinha feito uma limpeza e o que, que ele queria estar passando carne e bife nele. Então isso pesou, porque aí eu tive que fazer uma troca nas pressas, né? E infelizmente nós perdimos ele. Perdimos por causa de tratamentos errados no hospital, fizeram os tratamentos errados. A doença dele era bem difícil de ser revertida, mas o orixá tinha dito que ia dar mais uns 6 meses aí para ele dar uma clareada. E aí foram lá, fizeram um tratamento errado
e infelizmente foi ocasionando mais outro problema, outro problema, outro problema. Isso para mim, uma perca que me dói muito, sabe? E vai continuar doendo, porque não é nada, eu tinha só feito o amancia de ervas nele, e cuidava dele. Mas ele já tinha quase 13 anos comigo. 13 anos comigo. Cuidando, sendo cuidado, né, pelo Tranca-Rua, pelo Ogum, e nos cuidados do Ogum. Então ele tinha 13 anos comigo. Então, assim, vai sentir, a gente vai sentir. É uma coisa que tem que sentir, que seja família ou que não seja, a gente sente a perca. Infelizmente, a gente vai sentir a perca. Né? E essa situação deixa a gente nessa maneira, né? É uma situação bem delicada. Bem delicada. Mas e religiosamente, como é que o senhor levou o luto depois? O luto da pessoa ainda continua, né? A Sempre, dor, essa sempre, é sempre, eterna. sempre. Mas religiosamente ter que encarar. Isso é bom para a gente passar para as pessoas que estão querendo entrar na religião, né, que sabia que assim, ó, o pai de santo, ele não tem luto. Ele não tem luto entre aspas, né? Que no dia que ele faleceu, eu tive que vir trabalhar, tive que abrir meu santo, eu tive que tirar todas as águas das quartinhas, tive que baixar todas as quartinhas, apagar as velas da minha casa, despachar as águas, as cachaças, tudo as seguranças dos ecó. Tive que fazer ecó na frente da minha terreira, tive que fazer ecó na frente da minha casa, né? Então tem tudo isso para você fazer mesmo com a dor, porque eu já vinha, rezando para ele a reza de Caritas, a reza de Caritas para ele. Então já vinha, toda vida que eu ia olhar ele no hospital, eu já estava rezando, já estava lendo aquela carta de Caritas para ele, Sim. já para ir encaminhando. E nós já estava meio que sabendo que não ia ter mais volta. E aí o que acontece? Ele morreu segurado na minha mão. Porque eu disse para ele, eu prometi para ele, eu vou levar você para vacaria. Aí eu ia a Caxias, ele disse, é hoje que você vai me levar? Não. Aí eu disse, se eu te levar para o hospital de vacaria, tá em casa? Ele disse, estou. Então eu trouxe ele para cá. E na hora que ele veio ao óbito, ele estava segurando a minha mão. Então, assim, ele veio há 13 anos comigo, eu vinha segurando as coisas dele, eu vinha cuidando dele, e no momento de desligamento, eu estava ali com ele, segurando para que ele tivesse um bom desligamento, para que ele partisse por muito bem, tranquilo, sem dor, sem problema. Então, foi assim uma coisa como se fosse uma vela se apagando. Então, assim, você vê e não tem o que fazer. Você só tem que deixar se desligar e continuar. E o luto da casa, eu fiquei no luto da casa, eu fiquei 30 dias no luto da casa, porque ele era porque ele era só lavado, né? Sim. Mas se ele fosse no buri, eu ia ficar em torno de 60, 70 dias. E se ele fosse pronto de varar Oxalá, no mínimo 6 meses. 6 meses aí, no mínimo 6 meses. Então, tem tudo essa situação, que a tua casa vai ficar fechada, não pode ter batuque. E se fosse um pai de santo teu, né? Na minha casa também fecha. Se meu pai de santo chega a falecer, minha casa também fecha. Sim. Aí eu vou ter que fechar durante um luto de ano, com 6 meses, para o pessoal entender ou saber. Se eu tiver errado, o senhor me corrige. Com 6 meses eu posso tocar uma mesa doce para tentar ir abrindo a casa. Só depois de um ano, passado de um ano, é que se começa a obrigação de novo dentro da casa. Então, tem tudo isso. Você já tem que se programar para ter dinheiro para tudo isso. Sendo que um Arisson hoje é muito caro. É caríssimo, é Né? caríssimo. Então, assim, a religião em si, ela é uma religião bonita, repetitiva, como meu pai de santo diz, e muito cara. Eu não sei de onde que eles tiraram que os que vieram para cá escravizados, eles eram pobres. Que é a religião mais cara que tem é a nossa. A mais cara. Porque os europeus nunca vi dizer que o europeu é pobre. A África nunca vi dizer que a África é pobre.
Então, assim, a religião se torna uma religião tão cara. Ah, mas é caro. Mas eu acho que os negros que vieram para cá não eram pobres. Porque tanto que nós gasta. É que aí entra muito da parte que o senhor tinha falado, da questão de agora Virar um mercado. Orumalé completo, 30 mil, 40 mil. Vai fazer uma missa, 30 mil, 40 mil. E na época, com o cabrito, se fazia 3, 4 santos. Agora, eles querem fazer um cabrito para cada santo. É Por isso, por complicado. essa questão, é que depende muito de casas para casas, né? Mas por isso acabou entrando muito o comércio, entrando muito o financeiro, questões amorosas que as pessoas acabam fazendo loucuras, gastando o que não tem, sendo que não tem o sentimento, não tem o caminho. O que que o senhor acha dessa parte de amarração amorosa, cheia de amor, união? Eu é assim. Eu, eu não tenho. Eu tenho uma coisa comigo, pai. Eu não acho, né? Quem tem que falar alguma coisa é o meu búzio. Na hora que a pessoa senta na frente do meu búzio, e se ela chegar aqui, como já teve gente agora semana retrasada aí, e veio aqui, ai, que eu tenho que fazer uma limpeza, que eu tenho que fazer uma limpeza que não. Não, primeiro eu tenho que jogar. Tem que olhar. Fui jogar e eu disse, não necessita você fazer limpeza. Então, assim, não adianta tu gastar. Porque eu aprendi uma coisa comigo. Eu tenho uma coisa comigo mesmo. Eu me acordo todo dia de manhã, 5 horas da manhã. E as pessoas que eu atendo não são pessoas ricas. São pessoas trabalhadeiras. São pessoas trabalhadoras que saem todo dia também trabalhar. Né? Todo dia também trabalhar. E aí o que que acontece? Eu não consigo tirar dinheiro dessas pessoas, a não ser que tenha que fazer. Eu inventar trabalho, não invento. Então, se tem que fazer o trabalho amoroso, a gente vai estudar e vamos fazer amarração. Se não tem que fazer, não necessita, aparece uma outra forma, uma outra situação, eu vou dizer, a situação está assim, sim. Você tem que seguir por esse caminho. Então, vocês vão voltar a se interessar um pelo outro, mas é por esse caminho. Não fazendo trabalho de amarração. Porque aí você gasta o seu tempo, você gasta o dinheiro do cliente e depois o cliente não quer mais o marido. Então, tem que ter o sentimento, tem que ter o amor. E eu acho que quando tem o amor, não precisa fazer Não amarração. necessita do trabalho espiritual. Temos aí do pessoal? Estamos com quantas pessoas, aliás, para nós saber se tá boa essa live, se não tá? 21 pessoas? Tá ótimo. Nossa primeira live tá muito boa. Coisa boa, coisa boa. Eu acho que esse Diego Oliveira é meu filho. É Reis? Diego Oliveira Reis? Eu não me lembro o sobrenome. Quando alguém procura a religião ou o sagrado, é porque foi escolhido pelos orixás ou às vezes apenas porque veio pela dor ou até mesmo por uma necessidade? Eu acho que assim, ele deu uma resposta para uma pergunta, né? Ele já deu uma resposta para uma pergunta. A pergunta deveria ser assim: qual é o momento certo da gente buscar o sagrado? E aí, assim, tem pessoas que vai pela dor, tem pessoas que vai pelo amor, e tem pessoas que vai por querer aderir, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar o sagrado sem dor, sem a dor. A gente tem que procurar, a gente tem que receber o chamado sagrado. A gente tem que sentir, porque a religião não tem católico, evangélico ou saravá, o que seja. A melhor religião é aquela que você se sente bem, não importa qual que seja. Se é aqui com nós no terreiro, você entrou, foi bem tratado, se sentiu bem, é aqui que você vai se adaptar. Se você vai na igreja evangélica, sentiu lá, é lá que você vai se adaptar. Então, assim, eu acho que o sagrado ele chama, porque essa coisa de dividir Deus, Jesus, orixá,
Isso não se existe, né? Os deuses, nós crê nos deuses africanos, nós temos nossos deuses africanos, mas tem os católicos que creem na igreja. Então, para mim, é tudo Deus só, desde que seja daqui do coração. Quando você tira aquela coisa boa do coração para servir. Agora, quando você tem um coração cheio de mágoa, cheio de rancor e só sabe fazer coisas ruins, para mim não me adianta vir para o sagrado. Exatamente. É uma das questões que o povo tem que quebrar um pouco esse preconceito de não conhecer, de acabar dizendo que a nossa religião é só negatividade, é só maldade, que para um tá bem tem que denegrir o outro, para um tá bem tem que estar fazendo feitiço pro outro, e não é assim. A nossa religião, ela pega outro conceito, não é, Pai Duda? Na realidade, é o seguinte, assim, eu acho que está faltando na cabeça dos sacerdotes, do Babalorixá, está faltando a clareza correta. Se a Umbanda, ela prega paz e amor, por que estão todo mundo brigando? Então, assim, é fácil eu cobrar do meu filho trabalho, eu quero que você trabalhe, eu quero que você seja dedicado, mas aí quando ele chega na minha casa, eu tô com os pés para cima. Como que você vai cobrar uma coisa e você está fazendo outra? Se a Umbanda é paz, amor, é união, por que as casas estão brigando? Por que está tendo discórdia? Simplesmente isso aí é aonde vem o que o senhor falou. É o ego. É o ego inflado. Eu acho que assim, ó, cada um tem que fazer sua caminhada. Eu não posso viver na sombra de Chico dos Rios. Exatamente. Eu não posso viver na sombra do João Luiz. Eu tenho que fazer minha caminhada. Eu tenho sim que usufruir ele, o Pai de Santo, enquanto ele está em vida e está ali, eu tenho que sugar tudo, tudo que é conhecimento. Eu tenho que chegar perto do Senhor e tenho que sugar todo o seu conhecimento se eu quero crescer na vida. Agora, não pegar e estar de briga, de picuinha, disso, daquilo. Eu acho que assim, ó, chega no teu Pai de Santo, suga ele, aprenda, mas é sugar no termo de aprender, de conhecimento, para que você tenha conhecimento. Porque na hora que ele falhar, você vai ir para outro, você vai ter que começar de novo. Então, o teu conhecimento na casa do outro não vai valer de nada. Então, assim, eu acho que tem que ter essa coisa, essa balança tem que balançar bem. Não pode pesar só pro lado do filho, nem só pro lado do pai. Então, assim, você tem que equilibrar. E se a Umbanda, é que nem eu digo, se a Umbanda fala que é paz, amor, é prosperidade, eu não vejo perder meu tempo para acender uma vela pro mal, para ninguém. Então, eu sou anti fazer mal. Aqui meus filhos dizem assim, eu vim de uma casa que a mãe de santo, o pai de santo, o sacerdote me ensinava a fazer feitiço pro mal. Eu disse, tá. E o senhor vai me ensinar o quê? Eu vou ensinar você a se brindar. Vou te ensinar você a se brindar, vou te ensinar você a se limpar. Porque quando eu tô brindado, minha áurea tá fechada, meus caminhos tá seguro, não tem mal que me derrube. Então, automaticamente, se você só sabe fazer o mal e não sabe se brindar, você não sabe se defender. Se defender não é fazer o mal. Se defender é se brindar. Se brindar para que aquele mal não chegue até você. Exatamente. Exatamente. Não é um contra-ataque, né, pai? Não, jamais, né? Eu sempre entrego os contra-ataques na mão de quem sabe fazer a justiça. E o futuro? Como é que o senhor enxerga o futuro na nossa religião? Principalmente dentro da nossa cidade, o nosso núcleo aqui, que acaba tá muito grande, mas muitas vezes está muito pequeno. Como é que o senhor vê o futuro O futuro da religião dentro da nossa dentro de cidade? Vacaria. Não no geral, dentro da nossa Dentro de cidade. Vacaria. Vamos lá. Se vai continuar na forma que está se ensinando, se passando, eu acho que nós poderíamos subir uns 3, 4 degraus, nós vamos descer. Nós estamos descendo uns 3, 4 degraus. Porque a vacaria está numa crescente. Várias casas, vários sacerdotes, vários pais, vários filhos. E o que acontece? Eu acho que tem que ter um plano B para esse tipo de situação. Como?
a gente tem que ter uma união um pouco mais nas casas e ensinar para o teu filho o que é a tua raiz, a tua família, o que é aquilo ali, a tua cabala, os teus caminhos, como que é a tua raiz ali da parte familiar, espiritual tua. O que é o fundamento do outro não se diz respeito para você. Então, assim, cada um tomando conta do seu fundamento, cada um andando, não é eu jogando pedra. Porque, assim, ó, quando você joga pedra na casa de alguém, você tem que saber se o teu telhado não é de vidro. Então, assim, ó, eu acho que, assim, ó, eu faço o meu fundamento, eu faço o meu saravá, eu vou fazendo o meu feijão com arroz, como eu sempre digo. Mas eu ensino para meus filhos. E eu não digo, casa B, casa C, casa D, é o fundamento errado, fundamento certo, fundamento. Então, assim, no momento que você passa a ensinar corretamente os seus filhos, aí nós temos tendência a crescer. Quando você começa a inventar histórias e falar histórias erradas, passadas erradas, sem que a outra pessoa tenha o direito de ter a conversa, ou entrar na conversa e se defender, automaticamente você está ensinando errado e é só decadência a nossa religião. Exatamente. O microfone desligou. Mas o áudio tá bom aí? Não, tá ótimo o áudio. É só a luzinha que apagou. Foi a bateria. Mas nós estamos falando alto, acredito que vai dar Eu não certo. consigo falar baixo, né? Cearense não fala baixo. Tá bom o áudio. Vamos lá, temos mais 2, 3 perguntas aí pro pai Duda. E daí depois vamos dando o encerramento para o senhor descansar também, né? Que a agenda do homem tá lotada. Graças aos pais, né? Então nós temos que também respeitar, né? Temos aí as perguntinhas. A Balorixá João Ossuma Lobogum, ele perguntou de qual nação o pai é. Boa noite, sua bênção, pai. Eu sou de Cabinda, tá? Nação Cabinda. É a vertente do pai João Luiz, né? Sim, venho da vertente do João Luiz e o Xalá de Passo Fundo. Somos nação Cabinda. E eu acho que eu não pretendo sair nem da nação Cabinda e nem da casa de João Luiz. Eu acho que eu esperei que eu ia até os 115 anos, ele fique vivo. Ele sabe que eu falei para ele que eu vou até os 115 anos, ele vai ter que ficar vivo para me aguentar. É uma das coisas também, é a fidelidade, né, pai Duda? É uma coisa que a gente acaba presenciando o contrário hoje em dia. É o que eu falo para o senhor. Não pular os obstáculos. Não pular os obstáculos. Fazer tudo corretamente. A primeira coisa que eu aprendi com meu pai, escutei muito ele falar, e cabeça que muito rola, não cria lima. Então, assim, é A ou B ou C, não importa. Acontece situações, até aqui dentro da vacaria, que é muita mudança de casa. Até esses dias eu estava olhando as redes sociais e vi uma frase vou citar o nome, porque eu não, né? Vi uma frase ali do Maico, né? Tamboreiro, né? Que eu achei interessante. Não adianta você mudar de casa, mudar de faca, sendo que o axé vai ser igual, sendo que o gasto vai ser igual, sendo que você vai ter que estar lá, os seus compromissos vai ser igual, né? Gostei que ele colocou, que aí o que acontece? É a transparência, é a transparência de uma casa. Se está na minha casa, vai ter as obrigações. Na obrigação você vai ter que fazer, você vai ter que limpar. Aqui na minha casa, assim como eu aprendi na casa do meu pai de santo, aqui é igual. Aqui os meus filhos limpam o vaso, aqui os meus filhos esfregam as paredes, aqui não é só vir se incorporar, beber, não. Tem que limpar a casa, porque a casa não é só minha. A casa do orixá. E eles têm que botar na cabeça uma coisa. O primeiro orixá a se
ser feito para ti é o do seu pai. Primeiro orixá, para você ter respeito, para você ter que ter o respeito, para que você tenha que fazer o ossé, para que você tenha que limpar, é o orixá do seu baba orixá. Esse é o primeiro orixá que você vai ter contato. Exatamente. Então é ele que vai passar tudo, o axé, vai fazer as coisas para ti. Então, assim, o primeiro sagrado a você amar é o do teu babalorixá. Quando a gente tem o amor ao sagrado, quando a gente tem o amor ao babalorixá, quando a gente tem o amor aos nossos guardiãos, então a coisa flui com mais natureza. A coisa vai fluir com mais natureza. Porque assim, se você não tiver amor ao teu pai de santo, não precisa morrer de amores, paixões, mas se você não tiver amor e respeito a ele, não tiver amor e respeito ao orixá do teu pai de santo, e ao Exu do teu pai de santo, então o que tu está fazendo naquela casa? Exatamente. Exatamente. A gente acaba vendo muito até, inclusive, desrespeito com os próprios babalorixás, né? Sim, eu creio que assim, ó, vai do respeito. Se aqui em cada, que nem o senhor diz, aqui tá bem organizadinho, né? Se em cada canto que você olhar, vai ter uma mão de um filho, vai ter uma mão da minha esposa, vai ter uma mão de um parente. Então, assim, todos foram botando um tijolinho, uma pedrinha por vez aqui. Se hoje ficou agradável, se hoje está agradável, se hoje ela está arrumadinha, centradinho, pequeno, porque eu acho que assim, não é o tamanho, né? Como diz assim, não importa o tamanho do frasco, o que importa é o que está dentro, né? Exatamente. Então, não importa eu ter uma casa que caiba 150 e os 150 não valer 3. Então, para mim, não me adianta. Fico eu sozinho de novo. Então, por isso que eu sempre brigo com as minhas pombagiras, eu sempre brigo com meus filhos, porque tem que ter força de vontade, tem que estar com amor ao sagrado. E aí é dali que vão tirar. Não sou eu que vou fazer isso ficar rico, não. Exatamente. É só um instrumento, né? Qual era a próxima pergunta que tinha separado? Ah, Além do pai João Luiz, qual outra pai de santo ou mãe de santo que você vai com eu tô com 23 anos na casa de João Luiz. 23 anos. Tem muitos pais de santo. E quando eu entrei para a casa de João Luiz, eu entrei na casa de João Luiz quando eu fui, só na corrente do João Luiz, na casa, na sessão de estudo, o senhor acompanhou, o senhor ia dentro da corrente, você via mais de 40 pais de santo. Tá sem áudio. O pessoal tá falando que tá sem áudio. Tá sem áudio? É o microfone. O microfone. Se foi a bateria do microfone. Não tem volume. Não, o meu ligou de volta. Deixa eu ver se vamos ligar aí. Ó, É que desligou os dois, né? desligou o microfone. É a bateria que tá pedindo. Deixa eu colocar aqui pra ver se volta de novo. É. Foi? Como é que tá o áudio, pessoal? Então era só o microfone mesmo. Obrigado. Mas vai ter que
improvisar. Sem microfone. Vamos ter que estar aqui. Vamos ler então aqui então a mensagem que você colocou. Colocamos aqui, ó. Espera aí, Verônica. Desconecta então o microfone. Desconecta aí que a gente vai. O áudio No celular. do celular mesmo. É a bateria que tá se... É. Mas aqui tava ligado. Tava funcionando. Aproxima um pouquinho. Isso. Mas eles vão escutar, a gente fala bem baixinho. Agora o pessoal comenta aí se tá dando pra ouvir. A outra live lá também. Quer trazer mais pra perto? Acho que não, tá. Tá vazia a outra live? Tá Tá, com pessoas. mas igual tem que puxar pra cá, porque essa aí vai ficar gravada, né? Essa aqui que fica gravada. Essa aqui que vai ficar Isso. gravada? Aham. Depois a gente tem que tirar os recortes, né, gente? Também temos que fazer o nosso pãozinho. Claro, toda a vida, né? O áudio do celular está bom. Eu vou ler aqui a mensagem do Diego, filho do Duda. Do pai Duda. Sou filho do pai Duda de Ogum e estou aprendendo muito sobre o nosso sagrado. Os pais ensinam literalmente a se blindar e nunca fazer mal aos outros. Quem caminha certo não precisa fazer coisa errada. Nosso ensinamento é servir corretamente para ter a justiça dos orixás. Axé, meu pai. Axé, meu filho. É o que eu sempre falo pra ele. Cada vez que ele vem aqui, ele vai ter um aprendizado. Vai ter um aprendizado, vai conversar. É conversando que se aprende. É que nem eu digo para meus filhos. Tem que sentar para aprender. Para um dia poder se levantar para ensinar. Então assim, eu ainda estou sentado aprendendo. Mas mesmo sentado aprendendo, eu estou ensinando. Ensinando porque tem casa aberta e tenho que... Quando eu ver que tá faltando um algo a mais, eu vou atrás do meu Pai de Santo para me aprender mais. Exatamente. Para que eu possa me levantar. Porque até o momento eu ainda estou sentado, aprendendo. Todo dia tu aprende. Na religião, todo dia tu aprende. Não tem esse dia que você não vai aprender. Só que é que nem eu digo, sempre o respeito. Respeite do mais velho ao mais novo. Aqui eu tenho uma criança que vem bater cabeça por orixá. Uma criança de 1 ano e pouco. Então tu olha bem, se uma criança de 1 ano e meio, não tem 1 ano e meio, eu acho, vem bater cabeça por orixá, o respeito ao orixá, um adulto que tenha sanidade melhor do que uma criança não vai saber respeitar o outro? Com respeito, exatamente. Qual eram as próximas mensagens? Não? Não tem. Então tá. Pai, antes de nós encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o buraco de Quiumba, cova, alguns agora falam Foribalé, mas o entendimento seria outro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que o senhor pode transmitir também, desde que não adentre muito dentro do seu fundamento? Assim, ó, na casa do meu pai de santo, né, antigamente se dizia buraco de Exu, né? Hoje já é Furibalé, hoje já é buracos ancestrais, tem um monte de nome que se denomina isso aí, né? É como se fosse o buraco de Quiumba, né? Então assim, lá ele tem o fundamento dele lá, né? Creio eu, que eu acho que não está errado, né? Eu acho que ele tem além dele ter o Beelzebub, ele tem os 7 anjos, né? Sim. Onde ele faz os cultos lá para ele, né? E a ancestralidade, né? Onde ele se torna... Ali praticamente é um buraco para se colocar Egum, né? Na Sim. realidade. Então, ali ele serve a ancestralidade para que ele possa ter mais caminho, mais prosperidade. Porque não quer dizer que seja Egum que vai fazer só o mal. Mas em si, sendo bem tratado e sendo bem cuidado, o ancestral, né, que é uma pessoa que partiu, vai passar a ser o Egum, ele vai trabalhar, entre aspas, para ti, né? Trabalhar, ele vai te servir, você vai servir ele, e ele vai estar dando caminhos. Eu creio que seja nesse rumo, né? Nessa parte eu ainda não entrei tanto na sabedoria de buscar isso aí, porque é o que eu não quero, né? No momento é o que eu não quero ainda. Então eu estou aprendendo bem a parte do santo, né? Estou aprendendo bem a Quimbanda,
E um pouco já estou puxando um pouco na parte da Umbanda, alguma coisinha, para com que não depois a gente passe esse passo para mim aprender bem. Porque aí vem o Egum, vem o Egegum, vem tudo quanto é irmandade ali que vai vir espíritos ali vindo do buraco, né? Sim. Assentamentos em buraco, né? Os Quiumba, Calungas ali dentro. Então eu acho que mais para frente, não agora recente, mas eu acho que se meu pai de santo ver, eu acho que lá quando eu tiver quase com 100, que aí só tem 15 anos para cuidar, né? Show de bola, show de bola. É um pouco da questão de pular etapas, como o senhor estava falando. Não, tem que a gente acaba vendo, muitas das vezes, é um plágio do balé. Isso. Acabam fazendo um plágio do balé na cova do Exu, né? Que é uma coisa que precisa ser estudada e realmente o senhor tem toda a razão em dizer que também não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Isso aí não é para todo mundo, entendeu? É que assim, ó, tem uns que estão fazendo buraco por buraco. Tem casos que a gente já vimos, tem buraco, mas qual é o fundamento daquele buraco? Quem é que veio passar aquela faca de buraco? Quem é que veio passar a faca de Egum para ti? Porque aí tem que vir passar o axé, tem que vir fazer o axé, tem que vir trazer qual que é o alimento dele, qual é que não é, o que é o alimento, como que você vai alimentar ele. Tem que saber quem é que você está botando ali dentro. Então é uma coisa uma etapa que eu não estou ainda com muito tempo para isso, sabe? Então assim, não adianta falar e querer, porque eu sou isso, pronto, eu tenho um buraco, tu não vai ter condições. Exatamente. É o que a gente acaba vendo muitas das vezes, né? Abriu o buraco, mas acabam não dando sequência. Acabam... Olha, eu já... Dá pra deixar a gente ver as pessoas não dando sequência muitas das vezes. Não, desiste, né? Desiste. Assim, ó, eu já participei de três funções na parte do furo e balé que hoje falam, né? Eu participei em 3, já fui em 3. Do pai Carlito, que o pai João Luiz estava fazendo lá, mas estava ajudando no pai Carlito. E umas 2, 3 vezes no pai de santo. Abrir o buraco, limpar, ajeitar, cortar, alimentar. Então, assim, algumas coisas a gente já tem um pouco a noção do que se faz e para quem a gente serve ali. Só que tem pessoas que não passaram por isso. E estão fazendo como se fosse só pegar uma pá, cavar o buraco, largar umas velas para dentro e deu. Tudo certo. Não é assim o buraco. O que eu aprendi, o que eu vi, não. Ali você tem fundamento, ali você vai ter um espírito, você vai ter o Egum que vai trabalhar. Você vai ter a alimentação, você vai ter os cortes, vai ter os assentamentos. Ali dentro também vai ter assentamento. Então, eu acho que está faltando um pouco mais de buscar. É que nem eu digo, a tecnologia, a internet, hoje estão indo no TikTok, estão indo em tudo que é coisa, e o que vê passar no TikTok estão pegando como trabalho. E eu acho que não é assim, ó. O melhor trabalho que tem é você sentar do lado do Exu e o Exu dizer, é assim, 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 faça isso que vai dar certo. Aqui em casa, geralmente é o tranca-rua, faça isso, 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 isso. Ou então eu pego e entro em contato com o Pai de Santo, eu vou aí. Quando eu tenho chance de sentar meia hora com o Exu dos Rios, eu já pego 2, 3 trabalhos. Exato. Então, é o aprendizado que se faz. Não, e ele não se nega, nunca se negou para mim de nada. Se eu ligar para ele de madrugada, ele me atende e eu digo, eu estou precisando disso, disso, isso, como é que eu faço? Ele, é dessa maneira. Então, assim, o pai não é só na hora do dinheiro. O pai não é só na hora do dinheiro, na hora da obrigação. O pai é na hora que você necessita. Na hora que você liga, ele vai te atender. Então, assim, é por isso que eu digo que aqui eu não posso ficar doente. Né? Isso que eu tenho poucos filhos. Né? Eu não cheguei a uns 50, mas tenho poucos filhos. Então, filho, cliente, diz, não pode ficar doente, porque menos espera, dá um imprevisto, dá uma ligada, dá uma mensagem, que quer alguma coisa para outro dia. E aí, mais um trabalho na estrada, como que faz? É corrido.
Por isso que às vezes eu não estou em várias casas, o pessoal me convida, diz que eu sou metido, eu não estou nas casas por isso. Porque eu não tenho tempo. Muitas vezes eu não tenho tempo para deitar à tarde e assistir um filme com a minha esposa. Que eu tenho que tirar esse tempo. Porque a família é a base de tudo, mas se eu não semear, se eu não aguar essa base, não vai dar frutos. Automaticamente vai dar confusão, vai ter briga. E aí como que eu vou fazer um trabalho de amarração de amor, sendo que dentro da minha casa eu tenho briga? Como que eu vou abrir os caminhos para uma pessoa, sendo que eu não tenho trabalho? Será que o pessoal não estão assimilando? Não pensa, né? Não pensam? Eu tenho comigo assim, ó, ciência e a macumba. Né? Feitiço é ciência. É ciência. Só dá certo naquilo que você vai fazer. Você só pode dar aquilo que você tem. Eu posso fazer um trabalho de amor porque eu tenho amor no meu coração, porque eu sou bem casado, aí eu vou lá fazer o amor. Mas eu vivo brigando. Como é que eu vou fazer um trabalho de amor? Como? Vivo me discutindo com a minha esposa. Como é que eu vou fazer um trabalho de amor? Que amarração que eu vou conseguir fazer ali? Será que o orixá não enxerga? Será que o guia não está enxergando isso? Se eu não consigo arrumar dentro da minha casa, como é que eu vou arrumar na casa dos outros? Exatamente. Bom, então, temos mais alguma coisa? Não temos mais nada? Não. Uma mensagem, então, para nós encerrar. Pai Duda. Consegue vir um pouquinho mais só pra parecer melhor na... Tudo Tu? Vem cá. pra nós encerrar. Daí fica melhor aparecendo aqui. Uma mensagem aí para quem nos acompanhou, para quem vai ver essa live posteriormente e para os novos que estão adentrando. O senhor possa deixar uma mensagem aí que eles possam aprender, que eles possam... Tá, eu vou dar uns paradigmas aí. Tá? Exatamente. Assim, ó. Para os que já estão na convivência da religião, eu vou dizer uma frase que é típico do meu Exu, né? Não cuspa no prato que você comeu, pois um dia você pode voltar a comer no prato que cuspiu. Isso serve para alertar que você não precisa estar pulando de galho em galho igual um macaco, né? Senta, vai aprender o seu fundamento, vai aprender o que é na tua casa, como que é na tua casa, e cuida do fundamento da sua casa. Que aí depois, se você quer fazer novos aprendizados, você procura em outras casas. E para os novos que estão entrando, os novos que querem entrar, um conselho: não entre hoje e já se jogue de cabeça. Porque assim, ó, vocês têm que aprender que não vai ser uma coisa que você vai poder sair. A religião, você vai ter que se abitinar de muitas coisas. Então assim, ó, quando você passa a ser um sacerdote ou quando você passa a ser um filho de santo, você vai ter a obrigação de estar na casa, você vai ter a obrigação de limpar, você vai ter que estar nas obrigações. Então assim, vocês vão muita coisa vocês vão deixar de curtir a tua família, curtir uma festa, porque o sagrado vai te pedir. E se você não está só pro sagrado, não adianta entrar. E quando entrarem, por favor, quando quiserem ser adeptos na religião, procure passar um ano dentro de uma casa, procurem cuidar bem do psicológico de vocês, antes de fazer qualquer função. Porque depois da função feita, o que acontece? Você abre portais. Quando você abre portais, tanto no teu eledar como no teu corpo, automaticamente o orixá vai te cobrar, automaticamente o caboclo vai te cobrar, automaticamente o Exu vai te cobrar. Então não abra os portais no teu corpo nem com o povo de cemitério, nem com o povo de mata, nem com o orixá, se você não tiver a plena certeza do que você quer. E quando você tiver aquela plena certeza do que você quer, mas tenha sabendo o que você quer ser na religião, um babalorixá, ou você quer só se cuidar do teu sagrado, cuidar dos seus ancestrais. Então você vai ser um filho cliente, ou você vai ser um pai de santo que vai fazer novos filhos. Então cuide bem disso aí, pense bem antes de fazer as coisas. Exatamente, show de bola, Pai Duda. Muito obrigado por ter aceitado.
E até a próxima, pessoal. Achei luz no caminho de cada um. De cada um de vocês, que Pai Ogum, Patacuri, possa dar bastante saúde para nós, né? Isso que assim, ó, se você pegar uns, não sabe nem saudar algum. Vou desligar aqui. Tá? Desliguei. Ogunye. O que é o Ogunye? Qual é a palavra Ogunye? É Deus vivo. É Ogum está vivo. Ogum tem saúde, Ogum tem força, Ogum tem